Boa noite, senhoras e senhores, boa noite você aí, engenheiro agrônomo, produtor que está produzindo comida aí no mundo inteiro, né, produzindo alimentos para o mundo inteiro. E hoje estamos aqui para mais uma live da Yara, e hoje falando um pouquinho de soja, né, como produzir bem mesmo com a estiagem. Então hoje comigo aqui estão o meu amigo Alexandre Doneda, coordenador técnico da Cotrijal. Boa noite, Alexandre. Está também o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Cimélio Bayer. Boa noite, professor. Boa noite, Jorge. Meu amigo consultor comercial aqui na região de Não Me Toque, Rogério Piscin. Boa noite, tudo bem? E aqui nos nossos bastidores, nos ajudando com as perguntas, está o Diego Guterres, Harley Salles, Flávio Pereira, Ricardo Ribas, Guilherme Schmitz e Maiara Tedesco. Então, hoje a gente está com um bastidor bem forte aqui, tá? E hoje as perguntas e respostas, elas vão ser de uma maneira diferente, tá? Então, a gente vai estar enviando para um telefone, tá? Para um WhatsApp. Então, todas as perguntas que vocês tiverem, por gentileza, eu gostaria que vocês enviassem para o telefone que eu vou passar para vocês. Então, eu vou passar bem devagar para que vocês possam anotar. Então, podem passar por WhatsApp, por telefone, prefixo 051 99644 4509. Perfeito? Então, podem estar passando aí para esse telefone todas as perguntas que vocês tiverem. Então, já estão abertas as perguntas. Manda um oi lá no WhatsApp já e segue as perguntas. Primeiramente, então, a gente vai estar passando um videozinho aqui do nosso vice-presidente, o Cleiton, passando uma mensagem para todos vocês. Olá, sejam todos bem-vindos ao webinar aqui da Yara. Gostaria de dizer para vocês que nós não estamos medindo esforços para manter todas as nossas operações trabalhando e também a cadeia de suprimentos para garantir que o fertilizante chegue a todos os agricultores no Brasil. Somos uma indústria fundamental e essencial, que junto com os agricultores para garantir a produção de alimentos aqui no Brasil. Por isso, claro que estamos tomando todas as medidas junto aos nossos colaboradores para garantir a saúde e segurança de todos eles. Mas tenham a certeza que o nosso fertilizante e as nossas soluções nutricionais estarão chegando a todos vocês para continuar produzindo não só em mais quantidade, mas como em mais qualidade o alimento que chega até a toda a população brasileira e do mundo. Tenham todos um ótimo webinar. Um abraço. Acredito que não apareceu Acredito que o vídeo não apareceu, mas apareceu o áudio do Cleiton aí, a mensagem foi dada, né? Tivemos um probleminha técnico que o vídeo não apareceu, mas seguiu o áudio. Mas vamos lá, vamos iniciar a nossa live de hoje com as nossas primeiras perguntas aqui. Então, gostaria de apresentar primeiro aí Alexandre Doneda, coordenador da Cotrijal. Boa noite, Alexandre. Quer dar uma mensagem inicial, pessoal? Boa noite, Jorge. Boa noite a todos que estão conectados conosco nessa live. Em nome da Cotrijal, uma satisfação estar participando. Agradeço imensamente a Yara Fertilizantes pelo convite. E vamos trocar bastante ideias durante essa live, trazer um pouco da nossa prática do dia a dia no trabalho na cooperativa. Fiquem todos à vontade para tirar todas as dúvidas que tiverem. Excelente trabalho a todos nós. Perfeito. Professor Cimélio Bayer, alguma mensagem inicial aí? Só dar boa noite a todos e, em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, agradecer a oportunidade de estar participando e que a gente possa, digamos, discutir o que está se conversando hoje na academia, o que a gente está passando para os engenheiros agrônomos que estão se formando e o que a gente está obtendo na pesquisa também. Perfeito, professor. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre estratégias de como desviar das estiagens. A gente sofreu bastante com isso aqui no Rio Grande do Sul esse ano. E a gente vai estar pensando nas estratégias de hoje
mais na questão de solo, tá? Na próxima semana, já no dia 13, na próxima quarta-feira, às 19 horas também, já vai estar falando de fisiologia de plantas e quais as outras estratégias pós-plantio de soja que a gente pode estar tomando também para tentar mitigar esse problema. Mas hoje a gente vai estar falando um pouco aqui das estratégias antes do plantio, né, pessoal? E pensando nisso, eu já vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente começar. E a gente sofreu realmente bastante aqui no Rio Grande do Sul com a seca esse ano. A estiagem judiou um pouco dos produtores daqui. E isso foi um pouco complicado. A gente passou por um momento bem difícil, né? E eu queria saber de vocês quais estratégias vocês acreditam serem interessantes, né? Vocês acreditam que são importantes para a gente trabalhar antes do plantio da soja, para que a gente possa aí vir a mitigar esse problema de estiagem, né? O que acontece que a gente pode estar mitigando? Que estratégias a gente pode estar tomando? Então, eu queria passar a palavra aí para o Alexandre, primeiramente. Perfeito, Jorge. Nós hoje estamos bastante convictos que a construção do potencial produtivo, e falando em soja com o nosso foco hoje, passa com certeza por um manejo adequado do solo. E quando se fala em estiagem, sem dúvida nenhuma, é um dos principais fatores que nós podemos estar trabalhando com alguns manejos para diminuir o seu efeito deletério sobre a produtividade. Felizmente, esse ano, a estiagem foi muito intensa em todo o estado do Rio Grande do Sul e não foi diferente aqui na nossa região. As produtividades tanto de soja quanto de milho foram bastante abaixo do que era esperado. E nós podemos observar que alguns produtores que já vêm há alguns anos conduzindo manejos diferenciados de solo, tanto no que tange a correção como também a conservação do solo, mesmo nesse período de estiagem, conseguiram ainda produtividades satisfatórias. O que nós percebemos como principais desafios? Primeiro, nós temos ainda muito o que trabalhar com relação à calagem. Nossos pHs de solo, na sua grande maioria, ainda estão abaixo do ideal para a produtividade de soja. Então, nós temos muitas áreas ainda abaixo de pH 6. E também, quando falamos em conservação do solo, infelizmente, o nosso plantio direto ele não está adequado como realmente manda a cartilha do plantio direto. Nós temos uma grande deficiência no nosso sistema de rotação de culturas. Estamos trabalhando aí em mais de 80% das áreas com uma sucessão de culturas, com a soja predominando. Então, essa associação de fatores leva a nós termos ainda, infelizmente, grandes perdas por estiagem que poderiam ser minimizadas com manejos mais adequados, como estar discutindo no decorrer da nossa live, Jorge. Perfeito, Alexandre. Eu gostaria de passar também a palavra para o professor Cimélio, né? Quando a gente pensa nessas estratégias, quais são, na sua opinião, as estratégias que a gente pode estar tomando, né? E como a gente pode estar fazendo isso, professor? Sim. A resposta das culturas em relação ela depende do balanço de quanto que está vindo de água da chuva e qual que é a demanda da cultura da planta, né? Só que nesse meio a gente tem o solo, como o Alexandre colocou muito bem, né, que é o nosso reservatório de água. Então ele tem que funcionar como um reservatório. Então o que o nosso solo vai ter que fazer? O que o nosso solo vai ter que funcionar? Ele vai ter que garantir a entrada de água no solo. Então a gente tem que ter infiltração dessa água no solo. A gente não pode ter o escoamento superficial dessa água, porque essa água é uma água que não é aproveitada, essa água que escoa superficialmente, esse escorrimento que a gente fala, ele não é uma água aproveitada pela cultura, então é perdido. A gente tem que diminuir as perdas de água por evaporação e a gente tem que aumentar o suprimento de água de camadas subsuperficiais para a superfície, para onde tem o sistema radicular das culturas. E todas essas funções do solo a gente consegue com palhada e com raízes, né? Então a gente tem que investir em sistemas de culturas intensivos, mesmo que a gente tenha uma cultura principal,
comercial no sistema, a gente tem que ocupar esse restante do período do ano com culturas, fazer esse investimento, porque esse investimento ele é um investimento baixo frente ao retorno que ele vai dar lá de 15%, 20% de produtividade, né? E um outro fator, a gente não pode ter nenhuma restrição, como o Doneda comentou, a gente não deve ter nenhuma restrição ao desenvolvimento radicular das culturas comerciais, enfim, de qualquer cultura que está se desenvolvendo, porque isso vai limitar o abastecimento de água do solo para a planta. Então, basicamente, vai na mesma linha que o Doneda está vendo a campo, né, que é sistemas de cultura intensivo, e é uma coisa que a gente, parte dos nossos sistemas de produção não está atendendo essa característica. E a gente, em anos bons, em anos chuvosos, a gente não nota essa redução de produtividade, mas em anos secos é bem mais característica, é bem mais forte essa redução em solos sob sistemas de manejo que a gente não considera adequado. Obrigado, professor, perfeito. Eu queria passar a palavra para o Rogério aí. Sei que ele levantou a mão aqui, ele tem um comentário. Perfeito, né, Alexandre, professor Cimélio, acho que são pontos bem importantes, né, eu vejo o solo como um dos principais fatores, né, como armazenagem de água, então esse é um ponto que a gente tem que realmente fazer essa água infiltrar, aumentar essa infiltração e principalmente, né, o cuidado de não perder essa água que muitas vezes acarreta nutrientes, né. No mesmo sentido, assim, né, Alexandre, a gente vê que o produtor muitas vezes cuida com tecnologias, né, com maquinário, enfim, propriamente dita agricultura de precisão, né, mas ao mesmo tempo a gente, quando fala em correção de solo, questão de calcário, né, o avanço da tecnologia, quando a gente fala em manejo de solo, é muito pequeno, né, então acho que é um cuidado que a gente tem que ter também, não somente trabalhar com tecnologia pensando em maquinário, mas também pensar em tecnologias quando a gente fala em construção de perfil de solo, digamos assim, né? Então, uma correção de solo. Então, esse é um ponto também que a gente pode cuidar e vai tratar um pouco nessa live aí. Perfeito, Rogério. Obrigado aí pelo seu comentário. E o Rogério falou um negócio interessante, que a construção do perfil vai bem de encontro aí com o que o Alexandre também falou, com o professor Cimélio falou. E eu vou devolver a pergunta aí para o pessoal, então, como construir esse perfil na opinião de vocês? Professor, como a gente vai construir um perfil de solo adequado para ter a infiltração de água que o senhor falou que precisa ter, né, para evitar esse escorrimento de água, né, para a gente ter realmente um solo que possa ser esse nosso reservatório? Como que a gente vai fazer isso? Essa construção do perfil, ela é tanto na linha química, né, na questão da correção que o Doneda colocou, quanto na questão da não existência de camadas compactadas. Então, basicamente, a infiltração de água, ela vai ocorrer de uma forma adequada quando tiver palhada na superfície, que vai amortecer, vai evitar que a chuva desagregue o solo na superfície e dificulte essa infiltração de água, e não tendo camadas compactadas. Agora, essa construção do perfil também vem muito na linha da fertilidade, que é tu conseguir ter desenvolvimento radicular até 20, 30 centímetros, em grande massa de raízes, né, tendo esse solo corrigido, com pH adequado e sem alumínio, né. Então, do ponto de vista, eu não sei se a gente já se estende na questão de manejo físico do solo, Jorge, ou a gente passa a palavra para os demais aí para dar opinião. Claro, pode falar o que o senhor acredita que é o correto aí na questão física também. Tá. Na questão na parte física do solo, né, que é uma dúvida muito grande que a gente ouve muito falar na questão da compactação, né. Eu posso fazer uma descompactação biológica com culturas, ou eu tenho que necessariamente intervir com máquinas. Se o solo compactou, é porque o manejo não era adequado, né? Então, essa questão, se tu vai poder utilizar uma descompactação biológica com plantas, ou tu vai ter que fazer uma intervenção com máquina, vai depender do nível de compactação que está. Agora, o que a gente pode dizer para vocês? Nunca a intervenção com máquina vai trabalhar sozinho, né? Se eu fizer uma intervenção com máquina, que eu fizer uma escarificação, fizer uma subsolagem no solo,
e não mudar o meu sistema de culturas, não intensificar esse meu sistema de culturas com gramíneas, com raízes bem desenvolvidas, com planta em desenvolvimento sempre, esse solo vai estar compactado em um ano e meio, ele vai estar compactado de novo, e tu vai ter que fazer uma nova intervenção mecânica nesse solo. Então, necessariamente, pode fazer se o nível de compactação ele é baixo, se não está tendo uma restrição muito grande, mas tu identifica é importante a gente identificar essa compactação no solo, tu pode trabalhar ela com culturas, e daí tu vai ter que conduzir esse teu sistema com culturas mais intensivas, e com um sistema radicular bem desenvolvido durante todo o teu sistema de produção, isso é um investimento, para te colher frutos depois. E se tu trabalhar, se o nível de compactação estiver muito grande, tu tiver que fazer uma intervenção com máquina, tu também vai ter que mudar o teu sistema de culturas, porque senão essa compactação vai voltar e tu vai estar a cada um ano e meio, tu tem que fazer compactação de novo. Isso daí tem alguns trabalhos desenvolvidos pelo grupo da UPF de Passo Fundo, que mostra claramente o retorno da compactação em solos que continuam com manejo inadequado posterior à escarificação ou subsolagem. Sensacional, professor. Então, isso quer dizer que o manejo ele tem que ser constante, né? Ele não pode ser... A gente não pode pensar só que fez uma vez e resolveu o problema, né? A gente tem que estar constantemente tomando ações de manejo para que a gente tenha realmente uma condição excelente de solo. Eu só quero reforçar para o público que está assistindo aí o telefone para as mensagens. Vieram algumas mensagens de pessoas que estão assistindo direto para mim, se o telefone está correto. Então, eu vou repassar para vocês. É 051 99644 4509. Perfeito? Repetindo, 051 99644 4509. Beleza. Alexandre, eu gostaria de saber a tua opinião também sobre a mesma questão aí que a gente passou para o professor. Gostaria de saber a sua resposta também. Perfeito, Jorge. Hoje o que nós estamos vendo no campo? Infelizmente, a cultura do milho, que é uma cultura excelente para contribuir na melhoria do perfil do solo, conforme o professor falou também, que tem um sistema radicular bastante agressivo, que favorece muito após a sua colheita e pelos canais, pelos bioporos deixados por suas raízes, a infiltração de água, a descida de fertilizantes, a descida de corretivos. Infelizmente, se pegar o estado do Rio Grande do Sul, hoje nós temos a cultura da soja em mais de 80% das áreas, o milho, infelizmente, é muito menor a proporção. Aqui na nossa região chega no máximo 10% a área de milho em relação à área de soja no verão. Ou seja, nós estamos jogando todas as nossas fichas em cima, na sua grande maioria, em cima de uma única cultura, que é a soja. E com isso a gente percebe que o milho passa a fazer uma falta muito grande dentro do sistema de produção. Além da cultura do milho, que contribui muito para isso, nós precisamos aproveitar muito os vazios que a gente tem entre as culturas comerciais, o que é muito importante. Por exemplo, após a colheita do milho ou da soja, até a chegada das culturas de inverno, nós temos um vazio outonal que, em alguns casos, chega até 90 dias. E muitas vezes, nesse período, não tem nenhuma planta de nosso interesse sendo cultivada na área. Fica, na maioria dos casos, em pousio, e esse é um período bem interessante para nós aproveitarmos e cultivarmos plantas de cobertura. Nós temos já aqui em nossa região excelentes exemplos, excelentes cases de sucesso com milheto, capim-sudão, inclusive consórcio entre plantas, como exemplo, capim-sudão com trigo mourisco, com nabo forrageiro. O nabo também é uma cultura bem interessante para utilizar nesse período. Então, nós temos várias opções a um custo relativamente baixo, perto dos benefícios que vai estar trazendo para o nosso sistema de produção. Ou seja, além de nós mantermos o solo coberto nesse período, com menor predisposição à ocorrência de erosão, nós também estamos criando esses bioporos, canais biológicos pelas raízes, que vão auxiliar na descompactação do solo, e além disso ainda ciclando nutrientes
e os deixando disponíveis para as culturas que vão vir em sucessão. Então, nós temos essa excelente janela para auxiliar dentro do sistema de produção. E é claro que essa questão de, conforme o professor falou, está sendo muito discutida atualmente a necessidade de descompactação mecânica com máquinas, e em muitos casos há até um modismo em cima disso, e muitas vezes práticas sendo adotadas sem critério técnico. Então, isso é bastante perigoso. Gostaria de deixar um alerta a quem nos está assistindo, que procure sempre conversar com o técnico que você tem à disposição, trocar ideias, discutir, porque realmente não são todas as áreas que necessitam de uma descompactação mecânica. E, além de tudo, ainda, a gente vê um movimento muito grande na indústria de máquinas para construção de subsoladores, enfim, e muitos desses que estão entrando no mercado não têm uma aptidão para fazer um bom trabalho no campo. Nós temos alguns que fazem revolvimento excessivo do solo, que vão, em muitos casos, piorar o sistema do que ajudar. Nós entendemos que a utilização da prática mecânica sem critério técnico, ela é mais uma maneira de ir pelo lado mais simples. E quando a gente fala em solo, não é pelo lado mais simples que nós vamos melhorar a qualidade do nosso sistema de produção. Nós entendemos que a utilização de plantas de cobertura, um adequado sistema de rotação de culturas, ele pode até ser mais lento para você recuperar o solo, descompactar, agora ele é muito mais seguro, duradouro e vai trazer um retorno melhor para o produtor. E para finalizar esse ponto, um outro alerta que a gente faz com relação à descompactação mecânica é que, se pegar a grande maioria das nossas áreas aqui do Planalto, que nós temos mais conhecimento, tem muitas áreas com declive relativamente acentuado. Muitas delas sem terraço, o terraçamento foi praticamente extinguido. E se você for fazer um revolvimento do solo com máquina sem critério, e porventura ocorrer de dar uma chuvarada logo após essa prática, você corre um grande risco de perder todo o solo apenas por uma intervenção. Então, novamente, eu gostaria de frisar que nós temos observado que a utilização de plantas de cobertura, rotação de culturas, ela é muito mais efetiva e segura nesse ponto de vista, tanto de melhoria da questão física do solo, como também ciclagem de nutrientes. Sensacional, Alexandre, professor. Então, um resumo dessa primeira dica, vamos dizer assim, né? Que eu acredito que é uma pergunta até recorrente das pessoas, que seria se é melhor a gente fazer a descompactação mecânica ou biológica, né? Então, o que vocês falaram já responde isso, que o melhor é a gente ter uma descompactação biológica, trabalhar com a rotação de culturas, utilizar as famosas cover crops, né? As culturas de cobertura aí, nesses vazios, para que a gente tenha realmente aí essa ciclagem de nutrientes, para que a gente deixe o solo coberto, para que a gente não tenha esse escorrimento e possa auxiliar aí essa nossa retenção, né, tanto de nutrientes quanto de água também. Pode pôr na tela de volta, acho que estava na tela a questão do número ali, Ribas, se puder botar para mim ali, já passo a mensagem para o pessoal também. Pessoal, na tela, então, aí o telefone, para quem não conseguiu anotar e mandar as perguntas, tá? 051-99644-4509. Anota lá e manda uma mensagem. Depois também, se vocês quiserem mandar mensagem, a gente também está disponível. Show, vamos lá. O pessoal anotou aí. Voltando, então, aí, pessoal. Rogério, um comentário sobre o assunto, sobre essa questão da descompactação? Acho que só para complementar, né, Jorge, acho que um ponto importante que ficou bem claro é que, bom, a escarificação após 2 anos, se o manejo após o procedimento não for realmente colocar palha no sistema, colocar carbono no sistema, digamos assim, a gente vê que aí 1 ano e meio, 2 anos depois, a condição que se tornou é pior que a inicial, né? Um ponto bastante importante nesse cuidado é realmente a entrada de carbono no sistema, palhada, mais
diretamente, né, depois de um processo de escarificação. E ao mesmo tempo, né, Dona Eda, acho que muito importante a gente fazer essa rotação de culturas, principalmente uma questão de atividade biológica no solo, mas também ao mesmo tempo em que você coloca diferentes tipos de planta com extrações de formas de nutrientes diferentes. Então, a gente, por exemplo, quando trabalha com milho, enfim, com uma planta um pouco mais agressiva, por exemplo, uma aveia, alguma coisa no inverno em que você consegue extrair formas de nutriente um pouco diferente. Então, principalmente pensando em fósforo, né? Eu vejo hoje muito a gente corrigindo calagem, digamos assim, com fósforo, né? Então, adubações com alta quantidade de fósforo na linha, e a gente esquece do básico, que é realmente fazer uma rotação de culturas, fazer uma adubação com calcário, né? Então, só para finalizar, acho que muito cuidado após um procedimento de calificação, quando a gente não tem um critério bastante técnico e muitas vezes não cuida da questão da precipitação, né? Então, a gente vê bossorocas enormes abertas depois da escarificação, quando a gente não tem uma boa escolha de época para fazer o procedimento. Show de bola, Rogério. Obrigado pelo comentário aí. Algumas perguntas chegam no meu WhatsApp aqui. Eu vou fazer uma pergunta para o pessoal aí. Sobre melhoramento do armazenamento de água, tá? Depois que a gente melhora o armazenamento de água, aqui a pergunta aqui do colega, quais os principais atributos que a gente vai precisar corrigir para acessar essa água em profundidade? Vou passar para o Alexandre primeiro aí, o professor já está na tela, vamos lá. A gente vai ter que dar condições para as raízes se desenvolverem em profundidade, então a gente vai ter que eliminar o alumínio, né? A gente sabe que na maior parte dos solos, tem alguns solos bem estruturados, a gente tem algumas pesquisas no sul do Paraná que o calcário ele desce em profundidade, em 6 meses, 1 ano, o calcário chegou a 60 centímetros de profundidade, mas isso não é a realidade da maior parte dos solos, então que tem uma dificuldade de corrigir em profundidade. Se trabalha um pouco, pode-se trabalhar na questão do gesso, mas o gesso também tem que ter um critério muito, muito bom pela questão do risco que o gesso tem de causar lixiviação dos nutrientes, e a gente tem que eliminar essa compactação que vai impedir. Às vezes a gente tem áreas em plantio direto que tem o pé de grade, pé de arado do convencional ainda, que quando foi implantado o sistema de plantio direto, além do solo não ser corrigido na camada arável até 20, 30 centímetros, esse solo também não foi eliminado, esse pé de grade, pé de arado. Então, isso a gente não é muito difícil a gente encontrar. Então, são coisas que, às vezes, a gente tem que fazer, às vezes, o básico bem feito, né? E depois, com o básico bem feito, a gente vai ter resposta aos investimentos que a gente vai fazer, inclusive em insumos, né? Porque, às vezes, a nossa resposta não é tão grande quanto a que é, digamos, oferecida, por causa do nosso sistema de produção, que tem algumas limitações. Mas, basicamente, é isso, fazer, depois do sistema da água infiltrar e ser armazenada, a gente tem que fazer as raízes irem lá embaixo. Isso é via química e via fertilidade, via eliminar a camada compactada. E, basicamente, na parte da fertilidade, tem questão de fósforo e questão de outros nutrientes, mas, principalmente, é questão de toxidez de alumínio. Eu gostaria só, Jorge, de fazer um comentário adicional em relação à questão do manejo físico do solo, que o Doneda e o Rogério colocaram, que tem uma outra questão agravante em relação ao manejo com máquina, que é que a maior parte das vezes, eu não tenho esse número, mas a grande maioria das vezes o manejo com máquina é mal feito, ele é feito errado. Ele não se avalia a camada, onde que é a camada compactada, não se muda o distanciamento entre as hastes do subsolador e do escarificador, e muitas vezes esse manejo ele é feito e não tem efeito. Ou se faz com uma condição de umidade muito elevada, e esse manejo não tem efeito. Além do que vocês colocaram de promover assim, um revolvimento
mais elevado, maior do que deveria ser esse revolvimento que ele promove. Que vai muito do que o senhor falou de fazer o básico bem feito, né, professor? A gente precisa também saber fazer esse básico da forma mais correta possível, né? Então, não é só resolver fazer para ter aquela sensação psicológica que está feito, né? A gente precisa fazer da forma mais correta possível, é isso? É isso aí. É o que, não sei se foi o Alexandre, foi o Rogério comentar no início, é a questão das tecnologias, né? A questão da gente usar o conhecimento que tem. Às vezes a gente está pensando em determinados insumos que é para aumentar a produtividade, eles têm um custo relativamente elevado para aumentar a produtividade, mas a gente não está fazendo o básico, a gente não está usando o conhecimento. São coisas que acabam se perdendo à medida que o tempo passa. Excelente, professor. Vou falar alguns comentários que estão chegando para a gente aqui. Obrigado aí, pessoal que está assistindo. Então, chegou aqui um comentário do Bento da Copa Trigo. Um abraço, Bento. Obrigado aí por estar conectado. Jefferson Boschetti também, da Turim Insumos e Cereais. Obrigado pela participação. E chegou mais uma pergunta aqui. Vou passar essa para ti, Alexandre. Tá? Então, boa noite. Essa implantação de cobertura de solo, né, sobre as cover crops, é recomendado o uso de adubação junto à implantação visando um solo corrigido, mesmo já tendo um solo corrigido? Perfeito, obrigado pela excelente pergunta. Hoje nós costumamos levar aos nossos produtores que as culturas de cobertura, elas precisam ser manejadas e encaradas como se fosse uma cultura comercial. Nós não podemos mais ficar com aquela impressão do passado que a cobertura eu posso fazer a semeadura de qualquer jeito, não preciso ter uma semente de qualidade, e quando chega no quesito fertilização, que é o objeto da pergunta, nós temos observado que quando há possibilidade de você fazer um aporte de adubação na implantação da cobertura, seja ela de entre safra ou seja de inverno, que é o nosso caso aqui, sempre é muito importante, porque você vai ter um arranque, um desenvolvimento muito melhor dessa cobertura, ela vai adicionar mais palhada e, consequentemente, raízes ao sistema, vai melhorar muito o seu efeito, e ainda quando você já tem o solo corrigido, principalmente com fósforo, potássio e enxofre acima do nível crítico do solo, você pode, inclusive, parcelar, fazer parte da adubação. Por exemplo, uma cultura de inverno, você pode colocar parte da adubação fosfatada, principalmente na cobertura, e diminuir isso na soja em sucessão. Logicamente, desde que você tenha o solo já corrigido com os níveis acima do nível crítico no solo. E também, tanto as plantas de cobertura de entre safra como de inverno, que são semeadas com semeadora de inverno, com espaçamento entre linhas de 17 centímetros, é uma oportunidade para você fazer correção de fósforo. Por exemplo, foi detectado na minha amostragem, na minha análise de solo, que eu necessito de fósforo para correção. Ao invés de fazer aplicação a lanço, que é uma prática bastante perigosa, pois o fósforo é muito pouco móvel no solo, e também pelo risco que tem de perda por escoamento superficial, eu posso aproveitar a semeadura da cobertura para já colocar junto esse fósforo na linha que vai ser benéfico para a cobertura que vai estar sendo implantada, e também já faça essa correção na linha de semeadura, e com o espaçamento próximo vai ficar bastante uniforme no solo. Então, sim, é bem importante, sempre que possível, trabalhar com a fertilização nas plantas de cobertura. Ótimo, Alexandre, obrigado pela resposta, obrigado aí ao nosso ouvinte aí pela pergunta. Rogério, algum comentário? Acho que perfeito, né, Alexandre? Um cuidado bastante grande que a gente ter é não ter basicamente a cultura de verão como o nosso principal recurso, né? Então, acho que muito importante a gente fazer uma adubação de inverno, né? Pensando principalmente em uma adubação de sistema. E aí, quando a gente entra com uma adubação a lanço ou em sulco, né? É um assunto que bastante a gente é perguntado, enfim, sobre opiniões, né? Na opinião de vocês, assim, o que vocês imaginam ser mais importante para fazer uma correção, pensando aí
em fósforo, potássio também, né? Essa mobilidade muito baixa do fósforo no inverno. Então, na visão de vocês, o que é mais interessante trabalhar a lanço ou a linha, ou no sulco, né? Isso num solo, uma correção mediana, digamos assim, de nutriente. Professor, de repente, daqui a pouco, nos dá o que a pesquisa está vendo sobre isso. Tá bem. As pesquisas recentes em relação a isso, elas basicamente confirmam o que já tem definido há mais tempo em relação a essa questão. Quando o solo está abaixo do nível crítico, a planta depende do fertilizante que tu tá colocando. Então, tu tem que fazer essa adubação em linha para aumentar essa eficiência do fertilizante. Quando tu está acima do nível crítico, tu simplesmente está repondo o nutriente antes da planta tirar. Então, tu está mantendo o nível do nutriente no solo, mas a planta não depende praticamente daquele nutriente ali. Acima do nível crítico, teoricamente, o nível crítico é o nível acima do qual a planta não responde à adubação. Então, o que tem no solo é suficiente para a planta se desenvolver e produzir, atingir os tetos de produtividade, a produtividade econômica dela. Então, acima do nível crítico, você pode ser uma adubação a lanço, sei que tem muita, como é que eu vou dizer, às vezes, como o Alexandre disse, é modismo, né, que entra essa questão, que eu quero fazer adubação a lanço, tem maior rendimento operacional, e a gente tem que ver se o que a gente prefere é rendimento operacional, e se realmente precisa isso, se as áreas são tão grandes que precisa maior rendimento operacional. Eu estou contrastando o sul do Brasil com o Cerrado, com áreas bem maiores, né, que tem mais essa discussão, ou eu quero uma eficiência maior do fertilizante. A eficiência maior do fertilizante em níveis abaixo, em níveis do solo abaixo do nível crítico, com certeza é maior quando é aplicada no sulco do que quando é aplicada a lanço. E tem um outro fator a gente incluir nessa discussão. Quando eu faço adubação a lanço e o fósforo é o nutriente, eu estou falando basicamente isso em fósforo, né? Em potássio não tem problema. Quando eu faço adubação a lanço, eu estou aplicando fósforo na superfície do solo, mas a gente acabou de dizer que o fósforo é pouco móvel, né? Então o fósforo vai ficar só na superfície do solo. As raízes abaixo de 5 centímetros não vão ter fósforo, vão ter um teor de fósforo muito baixo. E a primeira camada a secar no solo é a camada superficial, e aquelas raízes não vão estar absorvendo fósforo. Então, a planta vai estar enxergando um nível baixo de fósforo só, enquanto que o fósforo ficou em cima. Então, isso que o Alexandre falou é muito interessante na questão de aproveitar a planta de cobertura para fazer uma adubação de sistemas, aplicar o fósforo no espaçamento menor de 17 centímetros e incorporar esse fósforo no solo. Incorporar ele a 7, 8, 10 centímetros, em que ele vá já corrigir aquela camada superficial de 10 centímetros ali, com essa aplicação no sulco. Isso no ano que vem a linha não vai coincidir no mesmo lugar, então quando passar 2, 3 anos, eu estou com o meu solo completamente corrigido na camada superficial. Dificilmente esse fósforo, em baixas ou em muito baixa proporção, esse fósforo vai descer no perfil abaixo de 10 centímetros. Por isso é muito importante aquela implantação do plantio direto que a gente conversou antes, que ela seja feita, quando for feito o início do plantio direto, que fosse feita, ou seja feita, essa correção em camadas maiores do que 10 centímetros. Está no mudo, Jorge. Agora voltou, Jorge, não estava funcionando. Perfeito. Ô, Rogério, você quer fazer algum comentário da pergunta que fez, professor, ou não? Acho que perfeito, né, professor? Acho que quando a gente fala principalmente em fósforo, né, mobilidade muito baixa, onde a gente trabalha com um pH próximo aí a 5, né, e prejudica mais ainda pensando na absorção, né? Então, em solos com alto teor de argila, como é o caso aqui do norte, né, a gente tem um grande problema quando faz uma adubação a lanço e abaixo está corrigido, né? Além de teor do nutriente em si, né, muito importante a correção do calcário, né, a descida do cálcio no perfil. Então, acho que uma coisa que a gente tem que cuidar, além
dessa correção de fósforo, né, no perfil, outros nutrientes como cálcio, muito importante, né, e principalmente em crescimento de raiz, e a gente vê esses detalhes, né, nesses anos mais secos como esse, né, em que as plantas realmente procuram uma zona maior de absorção de água e nutrientes, e quando a gente tem uma limitação ou uma zona de conforto na camada superficial, isso nos traz um grande prejuízo quando em estiagens, né. Acho muito importante esse detalhe, né, professor, de fazer essa correção realmente em camadas mais superficiais, se for o caso, mexer com o plantio direto, né, então avaliar bastante com a equipe técnica. Eu tenho certeza que esse é um ano, né, Donella, que a gente no campo, junto com os produtores, trocando informações, é o ano que ele mais precisa realmente dessa informação mais técnica para fazer realmente o certo, né. Acho que é muito importante isso, e na minha visão, acho que perfeito, né, não vejo outra forma de a gente trabalhar se não for dessa forma a correção começar do certo desde o início. Ótimo, Rogério. Acredito que quando a gente fala em construção de perfil, quando a gente fala em trabalhar o nosso solo, né, bem como a gente fala também no início do plantio, ou a gente começa certo ou não vai acabar certo, né? A questão de solos e trabalhar o solo bem feito é sempre o início de tudo. E por mais que a gente já está safra atrás de safra, às vezes com o solo de uma forma não tão perfeita, a gente não fez todo esse trabalho, agora você tem informação, né? Vamos partir desse princípio. Então, acredito que o grande ponto é pegar essa informação que está sendo passada aqui, né, e fazer, né, procurar aí os técnicos, procurar os engenheiros agrônomos aí onde vocês estão e fazer realmente esse trabalho de solo, né, esse manejo do seu solo da melhor forma possível, né? E eu sempre lembro aqui também que a gente sempre está passando as estratégias de manejo, tudo, mas é muito bom conhecer o campo que está jogando, ou seja, você ter a análise do seu solo, saber o que está acontecendo dentro da tua propriedade, para daí tomar as decisões. Acredito que você deve concordar comigo, né, Alexandre? Perfeito, Jorge, sem dúvida nenhuma. E também complementando o que o Rogério comentou, normalmente, quando você fala em manejo de solo, as respostas a qualquer prática de manejo que você adota, elas são mais lentas e graduais no decorrer do tempo. Então, em ano que chove bem, que você não tem problema de estiagem, muitas vezes você acaba até não vendo os resultados do manejo que você faz. Agora, quando você passa num momento crítico de falta de água de estiagem como esse, que vivenciamos nessa safra, aí sim nós conseguimos ver muito grandemente as diferenças entre um solo bem manejado e um solo mal manejado. É diferente de por exemplo, de uma doença na cultura da soja, de uma ferrugem, que você fez ou não fez um bom manejo, você vai ver em questão de poucos dias já o efeito desse manejo. Agora, quando se fala em solo, é um pouco mais lento essa verificação dos resultados. E esse é até um desafio quando a gente fala em manejo de solo, porque ele é mais lento e gradual no decorrer do tempo. Agora, tem uma importância muito grande e acredito que muito da estagnação de produtividade, da produtividade de soja no nosso estado, e não é diferente aqui na nossa região, ainda passa pela melhoria no sistema de manejo de solo. E o que nós discutimos até então não tem nada de muito inovador. Nós discutimos hoje muito agricultura digital, agricultura 4.0, já passando para 5.0, e tudo que nós discutimos aqui, que é calagem, que é plantas de cobertura, a gente costuma dizer que são novidades velhas, né? São tudo conhecimentos que foram construídos na década de 70, as plantas de cobertura na década de 80, e que infelizmente foram esquecidas no tempo. A gente costuma dizer que a geração glifosato, após a vinda da soja RR, acabou, infelizmente, parece que junto com ela vindo um esquecimento de todas as boas práticas que nós fazíamos lá atrás. Então, hoje, até nós temos uma grande dificuldade, por exemplo, de encontrar cultivares de plantas de cobertura adaptadas às diferentes regiões, porque não há um melhoramento genético em cima de ervilhaca, por exemplo, de nabo, são muito poucas as iniciativas que tem em cima disso. Então, vejam que são práticas bastante simples, mas que têm uma importância fundamental hoje para o nosso sistema de produção. Grato, Alexandre. Essa questão das culturas de cobertura e todas essas técnicas que você falou, né? A gente já conversou um pouco sobre isso em outras ocasiões, sobre as culturas de cobertura, como é grande esse mercado lá fora, né?
quanto a Europa trabalha fortemente com culturas de cobertura, quanto os Estados Unidos trabalha fortemente com culturas de cobertura, e nós, muitas vezes, acabamos deixando de lado, né? E é igual você falou, são técnicas que vêm do passado e nós continuamos a procurar atalhos. E a gente sabe que atalho, em nenhum trabalho existe atalho, né? Ou a gente faz o que é certo, né? Ou procura melhores maneiras de fazer o que é certo, mas atalhos não existem, né? Então a gente tem que realmente fazer o que é certo, fazer as técnicas que estão aí disponíveis para a gente, usar as ferramentas que a gente tem disponíveis para que a gente possa atingir os nossos tetos altos de produtividade. Quando a gente vê muitas vezes, nossa, eu tive estiagem, mas mesmo assim eu consegui produzir bem, é o que o Alexandre falou, né? A questão do trabalho em solo a gente pode comparar com um seguro, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas é um seguro, né? Eu ajeitei meu solo, eu tenho o meu seguro. Se eu tive esse problema de estiagem, como a gente teve esse ano, eu mitigo isso, eu perco menos, e se eu não fiz, eu vou acabar perdendo mais, né? E esse vai ser um grande problema. Mas a gente tem uma outra pergunta do público aqui, que é qual o papel do cálcio no perfil do solo, nesse papel de proporcionar um bom estabelecimento da cultura e tolerância à estiagem? Vem do Guilherme essa pergunta, o Rogério falou um pouco, mas vou passar aí para o professor Cimélio, por gentileza. A questão do cálcio, tanto que ele possa vir do gesso ou do calcário, ela é importante considerando que o efeito alcalino de elevar o pH do calcário tem uma dificuldade maior de se expressar em profundidade, para descer no perfil em muitos solos que têm uma estrutura não muito desenvolvida. Então, o que o cálcio faz? Já que tu não consegue levar o pH e precipitar o alumínio, então o cálcio, ele diminui a saturação de alumínio, diminui a importância do alumínio no perfil. Uma coisa é eu ter, por exemplo, eu tenho pouco cálcio no perfil, tenho uma saturação de 30% de alumínio, os íons são alumínio. Agora, se eu tenho mais cálcio no perfil, se eu faço esse cálcio descer no perfil, essa saturação, mesmo não alterando a concentração de alumínio no perfil, eu faço a saturação do alumínio diminuir. Então, diminui lá para 5%, 10%. E o que a planta enxerga? O que a raiz enxerga? A raiz enxerga a saturação de alumínio. Não é o alumínio, a concentração de alumínio. Então, qualquer indicador, dentro dos fatores de solo que vão ter relação com o desenvolvimento de raiz, um dos melhores indicadores é saturação de alumínio, não concentração de alumínio. Então, o cálcio tem esse papel. Ele ameniza o efeito tóxico do alumínio no perfil. Show, professor. Então, isso quer dizer que o cálcio vai auxiliar, sim, a gente ter um melhor enraizamento. Uma vez que eu estou amenizando esse efeito tóxico, eu vou ter um enraizamento melhor da minha planta de soja. É isso aí? Perfeito. É isso mesmo. O professor fez 5 a cabeça, por isso que eu falei perfeito, que vocês não estavam vendo ele. Beleza, vamos lá, vamos para uma outra pergunta do público aqui, pergunta número 3. Boa noite, me chamo Jonathan Gabriel, estudo agronomia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e gostaria de saber se a adubação deve ser feita antes ou depois da descompactação mecânica. E a descompactação mecânica deve ser feita em qual época? Pode ser para você, Alexandre, essa daí. Porque é aluno do professor já, então vai para o Alexandre. Perfeito, excelente pergunta, obrigado. Primeiramente, se há a necessidade de fazer a intervenção mecânica, nós podemos sempre aproveitar essa prática para já, junto com ela, além de resolver o problema físico de compactação, se for o caso, já, como o professor comentou anteriormente, aproveitar essa prática para levar os nutrientes em maiores profundidades. Então, caso necessário fazer ela, a orientação nossa é sempre ter um bom laudo de análise de solo prévio a isso, fazer a correção do solo com calagem, com fósforo, se necessário, que são as duas práticas com menor mobilidade no solo, e após isso fazer, então, a intervenção mecânica quando necessário, porque aí nós já vamos levar esses nutrientes, e no caso o corretivo do calcário, a profundidades maiores no solo, que é o que foi preconizado na implantação do plantio direto, para ter um correto início do mesmo. E quanto à melhor época para fazer, o que nós temos visto que o ideal seria após a colheita das culturas de verão,
de preferência até pegar o caso aqui nosso do Planalto, pós-colheita da cultura do milho, porque aí você vai colher o milho normalmente em meados na primeira quinzena do mês de fevereiro. Com isso você pode fazer a correção, então, se necessário, após fazer a subsolagem e logo após a implantação, de preferência, de uma gramínea de verão que tenha um sistema radicular bastante agressivo. Aí, como exemplos, temos o milheto, o capim-estudão, que são excelentes para fazer isso, sorgo forrageiro, que já vão, então, colocar um sistema radicular em profundidades maiores, garantindo o efeito dessa descompactação mecânica. Então, essa nós enxergamos que é a melhor época para estar fazendo isso. Aí, após a ocorrência de uma geada, ou você fazer a dessecação, o manejo dessas culturas de verão, você já implantar uma cobertura de inverno, de preferência uma cobertura bastante agressiva, como aveia, como centeio, essas gramíneas que têm um sistema radicular também bastante agressivo, e de preferência consorciando uma leguminosa, como é o caso da ervilhaca, da ervilha forrageira, ou até mesmo de uma crucífera, que é o caso do nabo, para além de melhorar a questão desse sistema radicular agressivo, nós também melhorarmos a qualidade biológica do solo e também melhorar a ciclagem de nutrientes, que as leguminosas e a crucífera, no caso do nabo, tem um papel muito importante. Então, nós enxergamos que esse seria o melhor manejo quando necessário fazer essa prática. Show, Alexandre. Acredito que está respondido aí. Agora, uma pergunta aqui que veio, a Mayara conseguiu para nós aqui, chegou para ela, sobre se existem ferramentas que auxiliam a avaliação das análises de solo. Existem sim, na semana passada a gente falou aí das ferramentas digitais, a própria Yara aí tem o nosso sistema de recomendação, tá? Que é o Aira. Vocês podem estar acessando o nosso site, daqui a pouco a gente já passa também numa imagem para vocês aqui, o site do Aira, para que vocês possam acessar. Lá vocês podem enviar a análise de solo de vocês, que vocês recebem uma recomendação no conforto do seu lar, no conforto da sua casa. Perfeito? Mais uma pergunta aqui para baixo. Essa vai para o professor Cimélio. Cimélio, as pesquisas mostram que para o Rio Grande do Sul, em solos de textura média, é necessário um aporte médio de 12 toneladas de matéria seca por hectare de resíduos, e reduzir a mobilização de solo para manter um balanço positivo de matéria orgânica. Como a adubação pode ajudar? Bom, como já foi comentado, se eu não tiver um nível de fertilidade no solo e mais uma complementação de fertilizante, o desenvolvimento de plantas vai ser limitado, de rendimento de grãos e também na produção de biomassa. Então, a adubação ela ajuda no sentido de permitir o máximo desenvolvimento vegetal das culturas, né? Além da questão da adubação, vem muito importante nessa linha de conseguir atingir essas 10, 12 toneladas, que é uma estimativa feita e que ela se compensa não só para solos de textura média, mas solos de textura argilosa. Basicamente, a gente trabalha com esse índice para todas as regiões do Brasil. A grande questão é tu ocupar os vazios, o vazio outonal e o vazio de inverno, né, o pousio de inverno que a gente tem nas áreas. O plantio direto, ele é uma prática extremamente benéfica do ponto de vista de produção, do ponto de vista conservacionista. Agora, dentro da construção do plantio direto está a palha. Boa parte do efeito do plantio direto se deve à palha que a gente tem na superfície, e agora a gente vem discutindo mais raízes também. Então, para a gente conseguir essas 10, 12 toneladas, eu não posso ter uma alta frequência de pousio no inverno ou de vazio outonal. A gente vê que o milho saiu da rotação, como o Doneda falou, isso é geral no Rio Grande do Sul, acontece lá na região de Não Me Toque, no Paraná também, Santa Catarina é geral. É que o preço da soja é melhor e tem um menor investimento e tem menor suscetibilidade à questão de estiagem, que é justamente o que a gente está discutindo hoje. Então, o milho saiu, mas a gente tem que compensar isso de algum momento. E eu não estou dizendo que o milho não era necessário, excelente que o milho volte na rotação, por questões diversas de doença, de praga e etc.
Mas do ponto de vista de solo, a gente tem que agora, por exemplo, que a gente tinha uma soja que era mais tardia, agora a gente está com soja precoce, a gente tem vazio outonal depois da soja também, e antes era só depois do milho. Então, tu colhia a soja lá em final de abril, agora tu colhe a soja em início de março, final de fevereiro. Então, tu tá com vazio outonal ali, tu tem 3, 4 meses de pousio ali. Então, se a gente não ocupar esse vazio de outono e o pousio de inverno, ter uma menor frequência possível desses pousios, desse vazio de outono, a gente não atinge as 10, 12 toneladas. Então, essa é a nossa referência, né? Então, ocupar vazio de outono, a adubação ajuda, e com plantas de cobertura, quando não tem uma cultura comercial no inverno, por exemplo, que seja atrativa do ponto de vista econômico, eu saber que se eu colocar plantas de cobertura naquele sistema, eu vou ter benefícios. É um investimento. Agora, como que acontece, o problema é como o Doneda comentou, é uma coisa que acontece a longo prazo. Não é um investimento em que tu vai ter o retorno dele na próxima safra, mas ele vai acontecer. Show, professor. Isso quer dizer que a gente tem esse vazio outonal, tem as culturas de inverno, ou seja, é necessário que a gente invista nessa nossa cobertura, é necessário que a gente invista bem no inverno para que a gente tenha realmente, não só, vamos dizer assim, uma melhor produtividade, né, na nossa cultura de inverno, mas também essa palhada, esses resíduos que são necessários aí para ter esse balanço no solo, né? E eu vou fazer uma pergunta para o Rogério, então. Rogério, o que a gente consegue, nós como Yara, a gente consegue trazer de ferramentas para fazer esse trabalho aí no inverno agora, né? Está entrando no inverno agora no Rio Grande do Sul, a soja vai vir daqui a pouco. O que a gente tem de ferramenta e o que você recomendaria para a gente fazer esse trabalho no inverno agora? Jorge, antes de responder a tua pergunta, eu quero só fazer um comentário em relação a cálcio, tá? Complementando a pergunta do professor Cimélio ali, né? Em colocar cálcio no sistema, reduzir a atividade de alumínio no perfil, né? Então, acho que, na minha visão, assim, muito importante a gente ter muito cuidado na hora de colocar uma adubação, pensando em soja ou em inverno, né? O milho, em que a gente tem uma disponibilidade de cálcio, talvez, na formulação, né? E aí é que eu cito o Yarabaso, enfim, onde a gente tem realmente uma fonte de cálcio muito similar ao do gesso, né? Então, a gente pode, de uma aplicação só, pensando em eficiência técnica, né? Colocar um pouco de cálcio no perfil do solo. Voltando para milho, enfim, culturas de inverno, né, Jorge, acho que a gente tem boas ferramentas, e aqui eu cito aqui, pensando não somente em produtividade, né, onde já tem fontes de nutrientes em que a gente consegue ter um balanço de cátions e ânions no solo. Cito aqui, por exemplo, o nosso Yaramila 16, né, onde a gente tem resultados comprovados na cultura do milho aí, de mais de 1 tonelada de grãos por hectare. Isso traz uma palhada muito boa também, né, complementando principalmente nesse sentido de formação de carbono no solo, bioporos, enfim. Então, ao mesmo tempo onde a gente tem uma produção maior de grãos, uma produção maior de biomassa, a gente consegue também, com fontes de nutrientes específicos, aumentar a absorção de cálcio. Eu cito aí esse balanço, principalmente de ânions e cátions, que a gente tem com o Yaramila 16, por exemplo, tá? O famoso NIC. Pô, excelente, Rogério. Isso quer dizer que a gente tem aí o Yaramila NIC, né? Uma excelente ferramenta aí para a gente trabalhar agora no inverno já, que é um excelente produto e um produto incrível. Obrigado, Rogério. Vou pegar um gancho que o professor falou ali da questão operacional também, né? Que o pessoal tem se preocupado bastante com o operacional e muitas vezes esquece lá do básico, do que realmente a gente precisa aportar. A gente falou um pouco aí do cálcio, então muitas vezes a gente acaba usando aí, tá muito focado em altos teores de nutrientes, né? Vou pegar aí matéria-prima, como o MAP, por exemplo, está com altos teores de MAP, e acaba esquecendo que a gente precisa de outros nutrientes também, outros aportes de nutrientes, para quem tem um bom estabelecimento, um bom desenvolvimento da cultura como um todo, né? Então, relembrar um pouco isso. Às vezes a gente acaba esquecendo do cálcio, acaba esquecendo do enxofre, de outros nutrientes que a gente realmente precisa e acaba focando só no operacional, né? O que vocês pensam sobre essa questão também? Eu acredito que eu estou certo nessa questão. Às vezes a gente acaba pensando só no operacional e esquece do restante.
Alexandre. Perfeito, Jorge. Hoje o que nós temos que avaliar no campo, eu acredito que sempre é dentro de um equilíbrio técnico e operacional, ou seja, o operacional não pode sobressair o técnico e o técnico tem que atuar dentro de um entendimento também da necessidade operacional do produtor. Então, o que nós orientamos sempre é procurar ter um equilíbrio, porque não adianta você atender o operacional e daqui a um pouco fazer um manejo mal feito, o resultado disso não vai ser tudo aquilo que nós esperávamos e muitas vezes vamos estar utilizando um recurso de maneira inadequada. Então, sempre o ideal é haver um equilíbrio entre as duas áreas. Ótimo, Alexandre. É isso que a Yara também defende, né? A gente ter um equilíbrio nutricional durante toda a cultura, né? E para a gente fazer esse aporte na base também não é diferente, a gente tem que ter um equilíbrio. Nós temos ferramentas para isso, né? A gente tem o Yara Basa, por exemplo, que é uma excelente ferramenta para a cultura da soja aí, onde a gente vai ter a gente vai ter 8 nutrientes no mesmo grão, ou seja, um maior equilíbrio nutricional para a cultura. Então, parte desse princípio também as nossas recomendações, né? Óbvio que recomendações personalizadas, mas parte desse princípio, as ferramentas que a gente traz para o produtor. Uma pergunta número 5 aqui na região de Santa Rosa me recomendaram passar fósforo a lanço para corrigir. Se faz necessário 200 kg de P2O5 por hectare em algumas situações. Vou usar uma adubação boa no trigo, vou colocar 5 sacos de adubo de 11, 30, 20. Aí gostaria de aplicar o fósforo antes da semeadura do trigo e usar a semeadeira de trigo e depois semear trigo com 11, 30, 20. Mas fui orientada a não fazer isso, alegando que causaria uma camada muito solta da terra, semelhante a um gradeamento da terra. Teria lógica esse fator? Professor, vou deixar essa para ti. Eu não entendi o que causaria o revolvimento da terra. Ele diz que ele vai fazer o seguinte, que ele vai usar uma boa adubação no trigo, né? E ele gostaria de aplicar o fósforo antes da semeadura do trigo, usando a semeadura de trigo, ou seja, usando a semeadura de plantio de inverno ali com um espaçamento 17, né? Como a gente falou. E depois semear o trigo, óbvio, com a mesma plantadeira, né? Com 11, 30, 20. Mas orientaram ele a não fazer isso, alegando que ia causar um revolvimento, ou seja, soltar a terra muito semelhante a gradear a área. Isso tem lógica ou não tem lógica? Eu acho que até era mais interessante o Doneda se manifestar, mas tu passar duas vezes uma semeadura de inverno, com certeza vai ter um revolvimento bem significativo. Se ele está trabalhando com a correção do solo, eu diria que ele devia dividir essa correção do solo, parcelar essa correção e aplicar quando está fazendo o plantio, né? Quando se a dose não consegue fazer uma aplicação só. E se ele está trabalhando com correção, com certeza a adubação a lanço desse fósforo não é a melhor opção, né? Porque ele não vai descer no perfil, ele deveria utilizar já a situação que ele está fazendo uma semeadura para incorporar parcialmente esse fertilizante no solo. Agora, concordo que fazer 2 vezes um plantio com uma semeadura de inverno não seria a melhor opção, mas se tu fazer 2 anos seguidos e também corrigir também com a adubação de verão, é uma opção melhor, né? Ok, eu estou vendo o Alexandre aqui balançando a cabeça positivamente. Tu concorda, Alexandre? Perfeito, Jorge. Complementando também o que o professor comentou, é uma quantidade realmente bem expressiva de necessidade de fósforo, e eu gostaria de orientar que seja também olhada a questão de correção de pH. Possivelmente essa área também deve ter um pH baixo por essa grande demanda de correção de fósforo. Então, o que nós sempre indicamos aos nossos produtores é fazer o seguinte: se você há necessidade de fazer correção de pH com calcário e também de fósforo, que possivelmente seja o caso, o ideal é fazer no primeiro ano a correção do pH com calcário, e então, de preferência,
depois da colheita das culturas de verão, como nós já falamos anteriormente, para que a cultura de inverno, a implantação da cultura de inverno já possa, a passagem dos discos, até fazer uma pré-incorporação desse calcário, e se deixe a correção fosfatada para fazer no ano seguinte. Por que disso? Você vai ter um ano para o calcário já agir no solo, melhorar o pH, o que vai melhorar o aproveitamento desse fósforo aplicado com a correção. Então, a indicação seria, é necessário fazer a correção com calcário também, faz nesse primeiro momento, deixa o fósforo para fazer no ano seguinte. Trabalha somente com a manutenção para a cultura de inverno, no caso o trigo, depois a soja ou milho que vem em sucessão, possivelmente soja por ser trigo, e daí no ano seguinte sim faz a correção. Aí tem duas possibilidades. Se você vai fazer uma planta de cobertura de entre safra antes do trigo ou da cobertura de inverno, você pode fazer metade dessa dosagem na cultura de cobertura e a outra metade fazer na cultura de inverno. Ou se não for ter a planta de cobertura na entre safra, conforme o professor comentou, faz parte da correção naquele ano e a outra parte no ano seguinte. Até porque essa necessidade, dependendo da fonte que você vai utilizar, dificilmente a semeadora vai conseguir dosar toda a quantidade de fertilizante, é uma quantidade bem expressiva. Agora, de maneira nenhuma, recomendaria fazer essa aplicação a lanço. Até mesmo dentro das técnicas de agricultura de precisão, onde que a gente trabalha com necessidade e adubação em taxa variável, o que nós temos orientado hoje para aqueles produtores que não possuem uma semeadora ainda com distribuição de fertilizante em taxa variável, que possa fazer a correção igualmente na linha em taxa fixa, dividindo a gleba sempre que possível em zonas de manejo para aplicação, para evitar o máximo da adubação fosfatada a lanço, porque como o professor comentou anteriormente, realmente o fósforo não desce, é um nutriente que tem baixíssima mobilidade no solo. Então eu vejo que o ideal seria trabalhar nesse sentido. Ótimo, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Obrigado, professor. Acho que está respondido aí o nosso colega que mandou a pergunta. Mais uma pergunta para a gente lá. Boa noite. Muito se fala hoje na utilização de gesso para suprimento de cálcio e enxofre para o cultivo da soja e do milho, em ambientes de alta produtividade. Com alta extração desses dois macroelementos, os senhores indicariam o uso de investimento no fertilizante com alta concentração de cálcio e enxofre aplicado no sulco de plantio? Vou passar para o Alexandre primeiro, então, antes de passar para o professor, primeiramente, vou passar para o Alexandre. Perfeito, Jorge. Se eu bem entendi, seria talvez utilizar, é claro, um fertilizante, a gente sempre orienta a utilizar fertilizante que contém enxofre na sua composição, e quando tiver cálcio, logicamente, também é bem-vindo, mas talvez o sentido da pergunta seja de misturar alguma fonte concentrada em cálcio e enxofre, como o gesso, na adubação de base. Não sei se talvez não seja nesse sentido a pergunta. E isso faz parte também do modismo que está circulando bastante no Rio Grande do Sul, aqui no Planalto também está acontecendo, que há uma onda de misturar gesso, óxido de cálcio, outros corretivos da acidez com cálcio e enxofre, junto ao fertilizante fosfatário na linha de semeadura. No nosso entendimento, essa é uma prática bastante perigosa e principalmente porque o corretivo da acidez, principalmente os óxidos de cálcio e magnésio, eles, como têm uma reatividade bastante alta e rápida, se eu misturar ele junto com o fertilizante fosfatado, eu posso perder parte do fósforo por precipitação de fosfato de cálcio, isso é uma prática que pode acontecer. E uma outra questão também, que se eu tenho, por exemplo, o potássio abaixo do nível crítico, ou seja, ainda não corrigido, e eu concentrar um excesso de cálcio na linha de semeadura, eu posso, inclusive, diminuir a absorção do potássio em favorecimento do excesso de cálcio que eu tenho próximo à raiz. Então, são práticas que se foi esse o sentido da pergunta, nós enxergamos como bastante perigosas. O gesso seria um pouco mais tranquilo, porque não teria muito esse risco da precipitação do fósforo, mas mesmo assim há uma grande concentração do cálcio na linha de semeadura.
Então, o nosso posicionamento ele é bem claro nesse sentido, que todo e qualquer corretivo da acidez, a aplicação deve ser feito a lanço, de preferência em pré-semeadura das culturas de inverno ou das plantas de cobertura. Ou se eu quiser fazer, por exemplo, um gesso na linha ou um corretivo, que seja feito em aplicação única, somente ele, mas nunca em conjunto com o fertilizante fosfatado. Perfeito, Doneda. Acho que bem posicionado, né? Essa questão, quando a gente comentou anteriormente, né? A questão do rendimento colocar cálcio superfície, pensando em crescimento radicular, exploração desse solo, né? Na minha visão, acho que vem muito ao que a gente, como Yara, preza, né? No campo, que é realmente fazer essa adubação em equilíbrio, né? Não somente pensando em fósforo, né? Mas, obviamente, pensando também em cálcio e enxofre, né? Um cuidado que a gente tem que ter, muitas vezes, e que o pessoal entra na ideia do modismo, né? Misturar realmente misturas em que você tem uma distribuição uniforme. Então, a gente, com muita pesquisa e trabalho, desenvolvemos, né, o Yarabase, em que você tem, então, um teor bom de fósforo no solo, pensando em exportação e extração, um teor interessante de cálcio também, pensando em crescimento de raízes, né, e colocar um pouco desse cálcio mais próximo do sistema radicular, e, ao mesmo tempo, também casar com enxofre, né. Eu acho que esse casamento vem muito bem ao que a gente está trabalhando de manejo hoje, pensando também na exploração das culturas, né? Esse equilíbrio entre fósforo, cálcio, enxofre, enfim, outros nutrientes que a gente consegue colocar no mesmo grânulo, né? Então, na minha visão, acho que perfeito, né, Doneda? A gente consegue ter uma boa correção e nos ajuda muito, principalmente nesses anos em que a gente tem um recurso um pouco mais limitado, né? Fazer essas adubações mais específicas e com uma boa recomendação pensando na eficiência técnica, né? Não sei se tu concorda comigo. Perfeito, com certeza. Acho que a palavra-chave de tudo, quando a gente fala em manejo do solo, é o equilíbrio. Realmente, nós temos que sempre trabalhar com equilíbrio nutricional, equilíbrio em todo o manejo que a gente vai fazer dentro da nossa lavoura. Ótimo, Alexandre, obrigado pela resposta. Pô, excelente comentário aí, Rogério, trazendo uma ferramenta como o Yarabase, como a gente comentou ali, que realmente traz esse equilíbrio, traz essa uniformidade de aplicação, né? E também já traz esse enxofre, esse cálcio aí para o solo, como foi perguntado. Mas vamos lá, a próxima pergunta aqui. Boa noite, meu nome é Alex, sou daqui da região de São José do Rio Preto, São Paulo. Aqui a soja é semeada em área de reforma de cana, sendo feito o plantio direto sob a palha. A dificuldade é que geralmente são áreas compactadas e de baixa fertilidade. Minha pergunta é: como melhorar as condições para enraizamento da cultura e aproveitando melhor o uso da água e minerais da adubação e, consequentemente, melhorando a produção? Professor Cimélio, vou deixar essa para ti. Tem que trabalhar com a correção da fertilidade do solo, manejo físico adequado, vai ter que ter mais alguma coisa além de cana e de soja nesse sistema, vai ter que ter alguma cobertura, alguma planta que desenvolva bastante raiz, e basicamente tudo isso que a gente falou, né, Jorge? É uma construção que, na realidade, essa construção ela começa pela fertilidade do solo, né, por causa que precisa ter essa correção da fertilidade para ter desenvolvimento vegetal, né, e palhada para o plantio direto. Agora, se a cana envolver o revolvimento do solo, daí já é um sistema que complica daí do ponto de vista de atingir essa condição, né. Não tenho praticamente muita experiência com cana na região sudeste, então a minha visão é um pouco limitada em relação a isso. Ótimo, professor, mas obrigado aí pela resposta. Um abraço aí para o amigo de São José, né, São José do Rio Preto, o nosso ouvinte aí. Próxima pergunta, quanto à correção de fertilidade do solo, qual a escolha entre um adubo NPK no grão ou adubo mistura? Qual a melhor escolha? Vou passar isso aí para você, Rogério. Vamos lá, Jorge. Bom, basicamente, se a gente pensar somente no nutriente em si, não faz muito sentido, né, a gente pensar em mistura, no caso, né. Quando a gente trabalha em correção, um cuidado muito importante, a gente já vem de uma desuniformidade de solo, né. A gente quer corrigir o que está errado.
Então, quando a gente trabalha com uma fonte de nutriente em que você está colocando ele de forma esparsa, eu cito aqui uma mistura, por exemplo, com pesos de grãos diferentes, tamanhos diferentes, a probabilidade de talvez aumentar essa variabilidade no meu solo pode ser maior. Então, com certeza, né, Jorge, quando a gente trabalha com uma uniformidade de grãos e também de nutrientes nessa aplicação, com certeza tende a ganhar e evitar talvez que a minha variabilidade que o solo já tem, que eu estou tentando corrigir, aumente. Então, com certeza, o NPK no grânulo realmente é mais importante e tem um benefício muito maior na correção e evitar que aumente essa variabilidade no meu solo. Grato, Rogério. Isso quer dizer que se a gente aplicar o NPK no grão, eu vou ter uma uniformidade maior, então, na aplicação na minha área, consequentemente, uma melhor correção. É isso aí? Isso aí, Jorge. Perfeito. Show de bola. Então, está respondido aí o nosso colega e nosso amigo aí, nosso ouvinte. Mais uma aqui, em solos corrigidos, pensando na adubação de manutenção de culturas como soja no verão e milho no inverno, em latossolos da região oeste, perfeito, milho safrinha, na região oeste do Paraná. Qual seria a melhor estratégia pensando em adubação de sistema? Adubar o milho safrinha no inverno com quantidade de fósforo e potássio que seriam exportados pelo milho e pela soja, não adubando a soja no verão, é viável? Ou fazer o contrário seria mais interessante, adubar com níveis maiores de fósforo e potássio a soja no verão e somente focar no nitrogênio na safrinha seria mais interessante? Alexandre, tá contigo essa aí. Perfeito, excelente pergunta. Eu acredito que se for possível, eu não tenho muito conhecimento dessa região, mas se for possível fazer um cultivo pós-milho no período de inverno, normalmente, possivelmente deve ser um período mais seco que talvez não permita, mas ali seria um momento de fazer talvez uma adubação de sistema mais adequada, inclusive pelo espaçamento mais reduzido. Quando você fala em milho e soja, como você tem um espaçamento de 45 centímetros, teria que, se você fazer toda a adubação em cima de uma única cultura, teria que coincidir a linha de semeadura da próxima justamente na mesma linha que foi anterior para ter um aproveitamento de 100% do fertilizante aplicado. Agora, considerando que o solo esteja corrigido, como foi citado, com um nível crítico bastante alto, até poderia fazer somente em uma cultura. Qual que é o receio que nós temos em fazer isso, em colocar todo o fertilizante em uma única cultura? Se por acaso houver um estresse hídrico, uma falta de água, vamos pegar o caso do milho safrinha, se a adubação foi toda colocada na soja, o acesso ao fósforo, por exemplo, pode ter um pouco de limitação. E que quando se tiver pelo menos uma quantidade, por mais que não seja toda ela na linha próximo às raízes, pode facilitar e pode melhorar a nutrição nesse sentido. Então, eu diria que não é nem ao céu nem ao inferno. O melhor que eu orientaria seria, se é possível, fazer parte no período de inverno. Se não for possível, se é uma região mais seca que não consegue ter uma planta de cobertura no inverno, que trabalhe, então, dividindo pelo menos metade em cada cultura. Eu vejo que, por mais que se esteja com o solo corrigido acima do nível crítico, seria a melhor prática. Grato, Alexandre. Ótimo. Temos mais outro aqui. Essa aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Tem a pergunta 11. Que é na estiagem, qual a influência da respiração das plantas em relação à produtividade? Eu vou guardar essa pergunta para a próxima semana. A próxima semana a gente tem uma live de fisiologia de plantas, quem vai estar presente, o Luiz Gustavo Floss, nosso convidado da próxima semana. Então, essa aí vai ficar na manga para a gente, tá? Para que você seja respondido aí pelo nosso convidado na próxima semana, vai ser sensacional, tá? Temos outra pergunta aqui. Vamos lá. Essa aqui fala de... Vamos lá. Os produtos promotores de enraizamento, como na soja, são alternativas viáveis nessa situação de estiagem?
eu vou responder essa aí para vocês. Eu não posso responder por todos os produtos do mercado, mas eu posso responder pelo que a Yara produz, que é o Yaravita Raiz, tá? Então, pelos resultados que a gente tem com o Yaravita Raiz, óbvio que sempre a gente vai precisar de uma boa correção de solo, isso a gente já falou, né? A gente precisa dar um solo ali bem corrigido, um solo com os nutrientes adequados, mas sempre quando você vai estar utilizando o Yaravita Raiz pelos nossos resultados, a gente vai estar provendo um melhor crescimento de raiz. Tendo esse melhor crescimento de raiz, consequentemente a gente vai ter melhor acesso à água, melhor acesso aos nutrientes também, e hoje a gente tem resultados incríveis aí com a utilização do nosso produto que se chama Yaravita Raiz. Perfeito? Mais uma pergunta aqui, um comentário do Pileco, da Copa Trigo. Vamos lá. Como colher bem mesmo com a estiagem, né? Aprofundar o máximo o sucador da semeadeira para descompactar na linha e aprofundar um pouco mais o fertilizante. Esse deve contemplar dose necessária para alcançar a produtividade projetada. Fazer boa cobertura de solo agora no inverno com plantio e não com plantas guachas. E usar semente de soja de origem conhecida com tratamento industrial de fundamento, Yaravita Raiz, para obter bom stand e com boa uniformidade. Pileco, obrigado aí pelo teu comentário. Eu vi que tu tinha me ligado antes ali também, acredito que estava tentando acessar. Então, um abraço para ti aí em São Luís. Muito obrigado. Mas show de bola. Estamos indo aí para o final aí da nossa live, já estamos a 1h30 aí conversando, né? Tá chegando várias mensagens aqui no meu celular também, porque a gente tá hoje deu problema na questão das perguntas e respostas. Mas vamos dando sequência, então, vamos finalizando nossa live. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, do Alexandre, a presença do professor Cimélio também. Rogério, obrigado também aí pelo teu suporte, pela tua presença. Acho que hoje foi super interessante, né? E só complementando aqui, tá chegando umas respostas, umas mensagens para mim. O exemplo do enraizador aqui, a Mayara está mandando a questão do zinco na produção de auxina, né? Que vai fazer eu ter realmente um melhor enraizamento. Então, o zinco é precursor de auxina, né? Ou seja, a gente vai ter um melhor crescimento de raízes aí quando a gente está incluindo o zinco aí no tratamento de semente, por exemplo, de trigo, de milho, né? A gente tem o Yaravita Zintrac para isso, que é um excelente produto agora para o inverno. Perfeito? Então, a gente está indo para o fim. Eu queria dividir com vocês, antes da gente acabar, uma mensagem aqui sobre o coronavírus, tá? Então, vocês vão estar olhando aí na tela de vocês, deve estar aparecendo alguns cuidados aí que a gente tem que ter. Então, dicas de prevenção e segurança, tá? Primeiro, aí, sempre cuide dos outros, né? Por mais que você não está aí na faixa de risco, né? É importante a gente cuidar das pessoas que estão, das pessoas com mais idade, né? Das pessoas aí com imunodeficiência. Sempre cuidado aí com a higiene, lavar sempre as mãos é muito importante, tá? Evitar abraços e apertos de mão, cumprimentos de longe, né? Quando a gente for tossir ou espirrar, sempre fazer isso no cotovelo, como a gente tem visto. Com relação às informações, é muito importante se manter informado, mas cuidar muito que a gente tem compartilhado nas redes sociais, que pode ser prejudicial, né? Evitar as fake news aí, utilize máscaras ao sair, tá? Não compartilhe as suas bebidas, né? O pessoal aí do Sul, evitar no chimarrão. E atenção novamente para a higiene e limpeza, não só das mãos, né? Não só em lavar as mãos, mas também muitas vezes das nossas roupas, quando a gente está tocando no lugar, das maçanetas de porta aí, sempre quem mora em prédio, da questão dos corrimãos também, e evitar aglomeração de pessoas, né? Então, se vai no mercado, evite aglomerações, evite chegar muito perto, faça a sua distância mínima, tome os devidos cuidados para evitar uma preocupação desnecessária, muitas vezes, para evitar também a questão de contrair o vírus aí num momento que a gente está tão delicado, tá?
Novamente agradeço a presença do professor Cimélio, agradeço a presença do Alexandre, do Rogério, agradeço meus colegas que estão aqui, Arley Salles, Diego Guterres, Guilherme Schmitz, Flávio Pereira aí. Flávio não está aparecendo hoje, mas está aqui no nossos bastidores, aqui auxiliando, e Ricardo Ribas novamente. Hoje a gente teve um imprevisto com a questão das perguntas e respostas, mas deu certo aí no WhatsApp. Obrigado aí às pessoas que estavam aí nos auxiliando a puxar as perguntas aqui para dentro, tá? Um grande abraço a todos vocês, não esqueçam, semana que vem a gente tem a live às 19 horas da próxima quarta-feira, tá? Falando de fisiologia de soja e como a gente pode conhecer mais a questão fisiológica, vai fazer com que nós também possamos aí mitigar a questão da estiagem, caso vir a ter. Alexandre, Cimélio, Rogério, querem dar uma mensagem final? Não, acho que está tranquilo. Agradecer vocês aí pela oportunidade de estar presentes, participando desse evento, desse webinar, e realmente que a gente pense na questão do manejo de solo como um investimento e não um custo, né? E que que ele dá um retorno significativo, só que ele não é de curto prazo. O manejo tem que ser feito sempre. Um abraço para todos aí que participaram aí da live. Perfeito, Jorge. Gostaria também, em nome da Cotrijal, de agradecer imensamente a Yara Fertilizantes pela oportunidade. Tivemos aí uma excelente discussão sobre o manejo do nosso solo, que nós consideramos como um dos principais pilares para a melhoria do nosso potencial produtivo. A Cotrijal também está à disposição, de portas abertas, para discutir mais sobre esse assunto no que for necessário. Um grande abraço a todos e um excelente trabalho no campo. Só como último convite mesmo, né, faço minhas palavras do professor Cimélio e do Alexandre, né, da preocupação realmente com a criação do perfil de solo, o uso de tecnologias realmente nesse sentido, né, a gente se preocupa muito hoje com maquinários, e convido a vocês, todo produtor que está em casa nos ouvindo, realmente a conhecer as tecnologias que a Yara tem, pensando hoje em correção de solo, em manejo, e principalmente, né, esse manejo pensando em estiagens, né, que nos pode, em muitos momentos, dar uma ajudada muito forte. Então, muito obrigado pelo convite a vocês, agradeço a presença em nome da Yara, aqui do professor Cimélio, o Alexandre, e contem com a Yara para conversar conosco. E tenho certeza que esse é o ano que nós vamos ser muito requisitados, né? Tanto a pesquisa quanto a parte técnica, né? Pensando realmente em fazer o mais com o menos. E quando eu digo mais com o menos, realmente é o ideal e não falando principalmente em valores, né?